Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Nesses poucos momentos, minutos, que iremos ficar aqui, buscando o que Jesus nos alertou há mais de 2000 anos atrás. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Porque é só assim que teremos a oportunidade de deixarmos esse homem velho e buscarmos o homem novo que está dentro de cada um de nós. E nós precisamos relembrar, porque tudo está escrito nas nossas consciências. Então, antes de iniciarmos o tema, que a Rosana hoje ela falou por causa da chuva, o tempo que não está muito bom, ela disse que poderíamos transcorrer aí em torno de 1h20, 1h40, então vai dar um tempo razoável para a gente falar sobre o tema, que o nosso tema de hoje é a lei de adoração. Então, nesses 30 minutos, 30, 40 minutos, para a gente desenvolver, dar umas pinceladas nessa lei de adoração, porque esse é um dos temas que Jesus nos falou, do conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quem andar nas minhas pegadas não andará em trevas, mas é preciso conhecer. Se não conhecer, se não relembrar, vai continuar fazendo da mesma forma. E assim como nós, todos nós, somos aprendizes, nós precisamos reaprender, relembrar aquilo que nós já sabemos. Então vamos tocar uma música, e essa música é um momento especial na Casa Espírita. No capítulo 10 do livro Seara do Bem, quem já leu, sabe que lá tem alguém que executa uma peça. E no momento que ele faz essa música, a espiritualidade que aqui já estava antes de nós chegarmos, nos amparando, nos protegendo, eles também estão aqui para, nesse momento da música, que os nossos pensamentos fluem. Eles podem ser levados aonde nós quisermos. Porque os nossos irmãos que aqui estão, eles retiram, pegam o nosso pensamento e levam lá onde os nossos pensamentos estão. Naquele ente que já se foi, naquele ente querido que já se foi, naquele irmão que problema, naquela esposa problema, naquele marido problema, naquele filho problema. Eles vão lá e levam esse abraço fraterno, carinhoso. Então, nesse momento, vocês, por favor, não reparem a execução e o canto, porque isso não é apresentação, isso faz parte do trabalho, para a gente entrar nesse momento muito bom. Então vamos fazer a música e depois adentrarmos ao tema. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração.
E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Então, meus irmãos, nosso tema de hoje é lei de adoração. Onde está escrita a lei de Deus? Se nós perguntarmos a Moisés, ele vai dizer que a lei está escrita na pedra. Se nós perguntássemos a um muçulmano, ele vai dizer que está escrita no Alcorão. Se nós perguntássemos a um judeu, vai dizer que está escrita na Torá. Se fôssemos cristãos, se diria que a lei está escrita na Bíblia. E nós, espíritas? Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores e eles responderam com uma das respostas mais sintéticas de todo o livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621. E os benevolentes respondem: na consciência. Então, todos nós que estamos aqui, toda a humanidade tem a Torá, as pedras de Moisés, o Alcorão, a Bíblia, escrito nas suas consciências. Por isso que quando eu comecei, eu falei que estamos aqui para relembrar o que está escrito na nossa consciência, que são as leis de Deus. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, aí sofremos. Sofremos porque não estamos no caminho. Estamos ao contrário do que a lei que está escrito nas nossas consciências nos fala. Olha, para fazer assim, Osório. E o Osório faz dessa forma. E aí sofre. É normal. É lei natural, lei de Deus.
causa e efeito, ação e reação, plantar e colher. Não tem como escapar dessa lei. Essa lei de causa e efeito, você não pode plantar uva e colher melancia. Não dá. Se você planta vento, vai colher tempestade. Se você planta o mal, o que você vai colher? Você vai colher o mal, não tem como ser, não pode ser diferente. E não é eu vou fazer e a Rosana que vai colher. Não, eu vou plantar e eu vou colher. E na lei de adoração, Kardec pergunta assim: em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Quando estamos conectados a Deus, estamos no caminho. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Quando nos afastamos de Deus, estamos sujeitos a chuvas e trovoadas, né? Sujeitos a qualquer coisa que possa nos acontecer. Porque Jesus, que trouxe as leis de Deus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem andar nas minhas pegadas não andará em trevas. Justamente isso, é a conexão com Deus. Na 650, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento. Que respondem os benevolentes: sentimento inato ou como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, no momento que nós dobramos os nossos joelhos, muitos de nós espíritas ainda imaginam que Deus ele está vendo tudo, e realmente está. Mas Deus fez a sua parte. Deus nos criou simples e ignorantes. Nós que no desenvolvimento da nossa vida, da nossa existência, nós vamos crescendo o nosso nariz, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e aí nos desviamos da lei de Deus. E essas lembranças que os mensageiros vêm trazendo desde Moisés, antes de Moisés, eles vêm nos trazendo o caminho de Deus para o nosso melhoramento. Porque há muitas moradas na casa do meu Pai, né? São mais de 200 bilhões de galáxias. E o Evangelho é esse guia, esse roteiro para que eu possa me tornar cidadão cósmico. E sem eu entender, sem eu compreender a lei de adoração, de um poder maior, de um poder superior, Deus, ou como queiram denominá-lo, eu não vou conseguir sequer abrir a página do Evangelho para que eu possa compreender o roteiro para me tornar um cidadão cósmico. Não tem outra maneira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus dá preferência àqueles que adoram de tal ou tal maneira. Olha o que dizem os benevolentes. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação
é em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Eu, quando estava estudando isso aqui, eu fui procurar a afetação, porque eu não sabia o que era. E a afetação é a ausência de naturalidade, é um modo artificial de ser, é o desejo de atrair admiração. E nós, na nossa vida cotidiana, ou dentro mesmo do centro espírita, quantas vezes somos dessa maneira? Sabe? Procurando se mostrar de uma maneira que não é isso, que não é dessa forma. Esse não é o meu comportamento natural, porque o comportamento natural, sabe aonde que a gente vê? Lá no lar. Lá no lar é que nós nos mostramos como realmente somos, porque lá nós temos a convivência, não precisamos usar máscaras, mas mesmo assim ainda usamos as nossas máscaras em nossos lares, porque dizemos uma coisa e fazemos outra. Então, nós precisamos tomar cuidado e ficar vigilante em todos os momentos da nossa vida, porque somos algo aqui dentro, outro na nossa escola, na nossa universidade, no nosso lar, em qualquer lugar. Usamos várias máscaras e precisamos retirar essas máscaras para realmente compreender a lei de Deus e termos a oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores, porque esse é o objetivo da humanidade. Nós estamos num planeta de expiações e de provas, aonde o mal prevalece. Por isso que muitas vezes desviamos do bem, mas não adianta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, porque senão é uma encarnação perdida. É uma encarnação que não teve sentido nenhum. O sentido da encarnação, o sentido da vida reencarnada é de se melhorar. E nós, como estamos aqui buscando o melhoramento, nós precisamos compreender isso, estudar, porque se nós não conhecermos, de que maneira? Vamos continuarmos ignorantes. Eu sempre digo que o grande problema da humanidade é a ignorância. Não a ignorância no sentido da violência, mas a ignorância no sentido do conhecimento. Porque muitos pensam que conhecem, mas conhecem muito pouco. Muito pouco. Se nós colocarmos o nosso conhecimento em relação aos espíritos superiores que ainda que responderam a Kardec todas essas perguntas do Pentateuco, ainda é muito pouco. Nós temos aqui um dos grandes sábios, um dos maiores sábios que você possa conhecer, quiçá, ele não sabe nem fritar um ovo. Então, o conhecimento de tudo que tem ainda é muito pouco em relação ao todo, em relação ao universo, em relação a esse poder superior, a Deus, a denominação que queira. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que tudo vê. Eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto. E assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, vós o excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Concordam comigo? É assim.
E assim é o conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento, vamos continuar ignorantes, com todas as leis, com todo o conhecimento dentro da nossa consciência. Porque nós achamos que eu vindo à casa espírita, eu tomando água fluidificada, eu recebendo classes, eu tendo o atendimento fraterno, pronto, tá bom. Não tá bom. Porque atendimento fraterno, água fluidificada, evangelho no lar, passes, todos esses argumentos, me faltou o termo agora, da doutrina espírita, se você não reformar o homem velho que está dentro de você, pode tomar um rio de água fluidificada. Não vai adiantar. Não vai resolver. O que resolve é a reforma íntima de cada um. E para termos a reforma íntima, nós precisamos conhecer as leis. E as leis, a primeira lei é essa, lei de adoração. A segunda, lei do trabalho. A terceira, lei de reprodução. A quarta, lei de conservação. A quinta, lei de destruição. A sexta, lei de sociedade. A sétima, lei do progresso. Oitava, lei de igualdade. Nona, lei de liberdade. E a décima, que fecha todas as leis, é a lei de justiça, de amor e caridade. Vejam que não é a lei de amor, é a lei de justiça, de amor e de caridade, porque um complementa o outro. Porque não existe justiça sem amor, não existe amor sem justiça, não existe justiça e amor sem caridade. Então fecham todas as leis. E se nós não estudarmos, eu vi a Rosana falando que a partir do dia 11, vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Esse é a parte terceira do Livro dos Espíritos, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui, Kardec tirou todos os comentários de dentro das leis, das 10 leis. Então, meus irmãos, se a gente não conhecermos o que é o mecanismo da vida, nós vamos continuarmos ignorantes em relação à espiritualidade. E o que nós somos? Nós somos espíritos, nós não somos essa carne. A nossa essência, esse é um corpo que nos foi dado para desempenhar aquilo que nós viemos fazer nesse planeta, que é buscar o melhoramento de cada um, buscar o entendimento. E esse entendimento, ele se inicia, ele dá-se início através do conhecimento. E a doutrina espírita veio em 1857 para que isso acontecesse. Nós tivemos o primeiro com Moisés, segundo com Jesus e o terceiro, o Espiritismo. Então, nós precisamos dar atenção às leis morais que está no terceiro livro do Livro dos Espíritos. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para escandalizar aqueles que pensam de outra forma? A resposta: a intenção, nisso como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias, não faz mal, ele faz melhor do que aquele que as ridiculariza, porque faltaria a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair
a aprovação dos homens. Sabe? Olha, o fulano é tão bom, é tão isso, tão aquilo. Mas o que faz por trás disso? Aquele que dá na frente uma fortuna e que no escuro não dá uma moeda. É fazer o bem sem ostentação. E isso é adorar a Deus, esse poder superior, Criador de todas as coisas. E se não for dessa maneira, nós ainda estaremos fazendo como os fariseus, hipócritas. Quando Jesus veio dos 40 dias do deserto, postou-se ao lado do templo em Jerusalém. Em frente ao templo estavam ali os sacerdotes, discutindo as vírgulas, como fazer, como não fazer, de que forma agir. E dentre eles tinha um chamado Hanã. E Hanã, quando viu a figura majestática do Cristo, sentiu uma atração profunda e aproximou-se de Jesus. Perto de Jesus, ele disse: Galileu, o que fazes na cidade? Jesus, então, com aquele olhar sereno, responde: sacerdote, eu passo por Jerusalém buscando a implantação do reino de Deus. E o sacerdote olhou para ele com aquele olhar de desprezo, de arrogância, de prepotência. Então lhe disse: reino de Deus em tuas mãos? O que você entende do reino de Deus? E Jesus lhe responde novamente com serenidade: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Porque enquanto nós não nos despojarmos desse ódio, desse rancor, dessa maledicência, desse orgulho, desse egoísmo, dessa vaidade que está em nossos corações, de que forma que nós vamos nos recolher em nosso templo e ter uma conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior? Fica bastante difícil, mas é um exercício que todos nós que estamos sobre a terra estamos praticando, para que nós possamos ter a oportunidade de nos tornarmos um dia melhores. Estamos num período de transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E só com a limpeza do coração, com essa primeira lei, com a lei de adoração a Deus, é que nós vamos transpor essa barreira, vamos dizer assim, de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração. Porque são chegados os tempos, a hora da separação do joio e do trigo. E nós estamos em busca desse melhoramento. Então, meus irmãos, esse é o momento que nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui em busca de conhecimento para exercitar no nosso dia a dia. Porque de nada vale, de nada adianta se nós conhecermos o Evangelho, todo ele, o Livro dos Espíritos. Vamos por partes: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, para completar o Pentateuco. De nada adianta se nós não exercitarmos o que está escrito aqui. Senão nós vamos nos encontrar no umbral, cada um de nós com o Pentateuco embaixo do braço. Para que a gente possa ter a oportunidade, nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos familiares, com os nossos chefes ou com os nossos subordinados. Senão, não adianta. Por isso vamos agradecer a Deus com o poema da gratidão, que nos diz assim: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás, pelo pão, pelo ar, pela paz.
Obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que voa ligeira no céu de anil e que desce na terra colorida, salpicada em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na verdadeira vida, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro, do povo que desce do morro na praça a cantar, e que ouve a melodia dos imortais uma vez e não se esquecem jamais. Diante da minha audição, pelos surdos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra encarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, porque é tão bom ter um lar, mesmo que esse lar seja um triplex, uma mansão ou um bangalô, mas que dentro dele exista amor, o amor de pai, de mãe, de marido e de mulher, de irmã e de irmão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se eu não tiver um teto para me abrigar, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, não blasfemarei, simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Muito obrigado.